Fala aí, rebeldes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Andor, dessa vez do 7º episódio da 2ª temporada, Messenger, Mensageiro. Esse episódio dá início ao 3º arco da 2ª temporada, que é o arco de Gorman. Sim, eu sei, eu pensei que o anterior seria, mas aquele arco tá mais pra o arco da rebelião em Palmo do que o arco de Gorman propriamente dito, porque parece que toda a ação vai ser aqui mesmo. Enfim, né? Nós temos o saldo temporal de mais um ano, ou seja, estamos situados em 2BBY. Especificamente, esse arco vai se passar entre dois episódios de Rebels, ou melhor, três, para ser mais sincero. O episódio 7 e o episódio 8 da temporada de Andor vão se passar entre os episódios 16 e 17 da terceira de Rebels. Já o último episódio do arco vai se passar entre os episódios 17 e 18 da terceira temporada de Rebels, ok? Então, só um apanhado geral. Rebels, terceira temporada até o episódio 16. Aí Andor, segunda temporada, episódios 7 e 8. Aí depois, Rebels, terceira temporada, episódio 17. Termina esse arco de Andor, né, com o episódio 9 da segunda temporada. E aí, continua Rebels, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos falar do arco de Gorman. 2BBY, né? O episódio já abre em Yavin. E vemos, né, que a Aliança Rebelde já está começando a se estabelecer lá mesmo. O Cassian e a Bix estão morando por ali e recebem a visita do Wilmon, né? Nós percebemos que o Cassian tá machucado de um tiro de blaster na parte de trás do ombro. E aí, o Wilmon, né, ele revela que ainda tá trabalhando pro Luthen e tal. E ele tá ali para saber se o Cassian tá pronto, né, para um trabalho. O Cassian fica meio assim porque, afinal de contas, ele, entre o Luthen e a Aliança Rebelde, ele acredita que a Aliança precisa mais dele. Fora que o Luthen, né, vivia deixando eles no escuro, nunca dava detalhes 100% da missão e ficava meio que tentando ir sozinho nas entrelinhas, né? Já a Aliança Rebelde não, a Aliança Rebelde tá se preparando para tentar confrontar o Império mesmo. Eles estão tentando fazer acontecer, ao invés de só ficar com promessas, que nem o Luthen diz, né? E aí, o Wilmon revela que durante as missões que ele faz para a Aliança Rebelde, ele faz, né, umas incursões paralelas para o Luthen e ele estava, né, em Gorman. Basicamente, ele passou uns meses em Gorman, né, e descobriu que a Dedra Meero foi para lá. E aí que tá. Nós temos agora a confirmação mesmo que o Salmon Pack, né, o pai do Wilmon, foi morto em Ferrix na primeira temporada, fora das telas, né? E, bom, basicamente, o Wilmon tá ali, né? Porque o trabalho que o Luthen passou é ir até Gorman e dar cabo na Dedra, né? Matar ela. Mas calma, isso até pode estar parecendo uma vingança, só que pro Luthen é mais uma garantia, porque a Dedra tá no pé deles desde Ferrix, caçando direto, querendo saber o que é esse eixo, né? Que é a célula do Luthen, que tem ele, a Cleia, o Wilmon, né, entre aspas, enfim. O Cassian só fica, quer saber, eu tenho um briefing pra fazer, você não tem que se checar lá com alguém, porque você acabou de chegar em Yavin, ele, cara, seria mais fácil se você não tratasse o Luthen como vilão. Ele, não, seria mais fácil se o Luthen fosse um vilão, né, pra eu tratá-lo assim. Enfim, o Cassian vai embora dali. O Wilmon fica pra falar com a Bix, né? E ele meio que tenta justificar, dizendo que a Dedra é um monstro e que ela precisa, né? Esse monstro precisa ser destruído, erradicado. Passam algumas horas. A Bix convence o Cassian a ir até um local, só que ela não diz onde exatamente. E eles vão visitar uma suposta curandeira da força. O Cassian quer ir embora porque ele e a mãe dele, Marva, não tiveram experiências boas no passado com curandeira da força, né? Mas essa curandeira acaba demonstrando um interesse. Ela meio que sente, né, através da força, a presença do Cassian. Vai até ele, o Cassian tenta dar uma desconversada e tal. Mas a Bix fala que ele tá com um ferimento no ombro. A curandeira deduz em qual ombro tá, né, usando a força.
e ela toca no Cassian. Então ela meio que tem um momento de clareza. Ela sente alguma coisa, o Cassian também sentiu, mas ele fica meio assim, né? Assustado. E ele acaba saindo dali. A curandeira pergunta pra Bix quem é esse cara. E ela diz, não, ele é um soldado, ele é um piloto. Ela, é, né? A Bix questiona o que é que a curandeira viu. E ela diz que ela sentiu no Cassian, né? Dor, medo, necessidade, todos esses pesos. E que na vida as pessoas costumam carregar pesos do passado e depois se livrar deles. Mas existem poucas pessoas que carregam esses pesos e vão acrescentando com novos pesos. E o Cassian é um deles, né? No caso, ela não fala Cassian, porque ela não sabe o nome dele. Mas ela diz que não, ele não é um piloto, e sim um mensageiro. Talvez o que ela tenha sentido é que o Cassian meio que tem uma missão, né? Que é preciso que ele esteja em um lugar específico. Tem um local que precisa, tem um lugar que precisa dele. Ela questiona há quanto tempo a Biggs o conhece, né? E ela diz que é como se sempre o tivesse conhecido. Então a curandeira deduz que a Biggs é o lugar, né, que precisa do Cassian, precisa do mensageiro. E aí, ok. A Bix, ela volta pra cabana, né, que ela e o Cassian estão morando. Ele nota que a ferida de Blaster está cicatrizando, mas ele ainda tá chateado por causa do lance da curandeira. E a Bix, ela acha que pode ser verdade, que ela não é uma charlatã nem nada, porque ela sentiu a presença do Cassian, ela viu alguma coisa, o Cassian também sentiu, ele ficou assustado, e é muito raro o Cassian ficar assustado com alguma coisa. E a Bix revela que ela já teve sonhos sobre um evento, sobre alguma coisa envolvendo o Cassian, né? Isso meio que foi a confirmação que ela precisava. E que ele não deve se fechar para isso, porque deve ser algo importante. Então, eles se abraçam, né? E o Cassian tenta absorver esse conhecimento que eles obtiveram com a mensageira. Em paralelo a isso, em Coruscant, né, a Mon Mothma tá com o Semaj, eles estão lá com o motorista, que é o Cloris, né? Eles estacionam um carro em um canto, o Cloris pergunta, né, o que é que a Mon Mothma vai fazer. Ela diz que só vai dar um passeio. E ele explica que o motivo dele estar perguntando isso é porque a segurança do Senado está querendo verificar as permissões de estacionamento de todos os senadores. A Mon Mothma diz, de boa, relaxa, a gente só vai passear mesmo. E ela tá conversando com o Semaj que talvez seja a hora, né, de pedir para substituir o motorista. Mas ele disse que é melhor não, porque vai que mandam um motorista mais esperto, mais inteligente que o Cloris. E aí, ok, né? No Senado, a galera tá discutindo, né? Porque tá tendo um ataque lá em Palmo, né? Dos rebeldes que são considerados como insurgentes. E o Império está considerando bloquear o planeta. Bloquear as rotas. Que nem aconteceu com o Naboo na época da República, com a Federação do Comércio. E aí, o próprio senador Auror, ele vai falar com a Mon Mothma porque o jeito que Gorman está sofrendo já é um ponto sem retorno. Não tem mais o que eles fazerem. E que o Império nem tá tentando mais mentir, né? Fingir que se importa, que não estão nem aí, que não estão oprimindo o povo mesmo. E, tipo, o planeta não tem mais volta. Ele até veio falar com a Mon, né, para agradecer toda a coragem, a determinação e a valentia, a bravura que ela tem demonstrado em relação a isso. E ele agradece, né? Porém, lá em Gorman, nós vemos que os repórteres, a mídia local ainda está sem saber o que está acontecendo direito. Estão só divulgando que tem um monte de insurgentes, rebeldes, tentando protestar, lutar contra o Império, causar o caos. Porque teve a destruição, um ataque, um bombardeio, sei lá, num estaleiro do Império. Acho que foi um ataque só. E aí, né, tá tendo esse conflito em Gorman. A Dedra tá lá com um comunicador, né, falando com o Partagás, que fala que realmente não tem
nenhum minério, nada, nenhum material que possa substituir a calcita. Então eles vão ter que voltar para o plano original e extrair direto do núcleo de Gorman. E, obviamente, isso vai trazer, né, consequências desastrosas. O povo vai ter que ser realocado, mas só de acordo com a agenda do Krennic. E, para garantir, né, que vai dar tudo certo, em 48 horas uma frota, né, imperial vai descer para o planeta e eles precisam que um domínio marcial já esteja instalado ali. Ele também designou, né, o Capitão Kaido, que é um especialista em crises, para ir ajudar a Dedra, né? Ele vai responder a ela, porém toda a parte de dados e táticas de estratégia é ele quem comanda. O Cyril Carne consegue encontrar com a Dedra, né, no corredor, ela puxa ele para um canto e ele tá cheio de dúvidas sobre o que tá acontecendo. Porque a mídia tá pensando que é só um negócio isolado, depois tal coisa. A questão é que o Cyril tá chateado porque ninguém tá contando nada pra ele. E a Dedra revela, né, que então a mídia, né, a galera do Império tá considerando que hajam agitadores externos nesse conflito. O Cyril fica chateado de novo porque era pra ele estar nessa função, né, de informar as coisas, mas não. Outras pessoas estão fazendo isso e ele está sendo deixado de lado, está sendo deixado no escuro. E inclusive as próprias fontes locais, né, jornalistas, não estão acreditando muito comprando essa história do Império, de que tem fatores externos contribuindo para essa revolta. E aí a Daryl só diz, ó, faz as suas malas e esteja pronto para quando eu mandar, tá bom? Vamos voltar pra Coruscant, vamos ficar juntos, nós seremos recompensados. Ele ainda questiona, a Dedra dá um beijo nele pra ver se ele fica quieto, mas ele ainda fica se questionando, né? Enquanto isso, no QG da frente Gorman, a gente vê todo mundo se reunindo e tal. E eles estão debatendo o que fazer, porque o carro Rylance ainda tá indeciso. Ele vive mudando de ideia, dizendo que não precisam totalmente agir com violência. Mas a Enza, o Dylan, o Sam e a Drina, entre outros, né? Eles ficam pensando, não, tá na hora de agir, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente passou da hora de falar, a gente tem que falar menos e agir mais. E aí o Lezine, né, até comenta que, independente se eles vão resolver isso com violência ou não, eles são Gor e vão até o fim. Anoitece, o Cyril ele consegue encontrar com a Enza num beco e diz, olha, é o seguinte, tem boatos dizendo que essa confusão, tudo isso, está sendo causado por agitadores externos. Então tem uma chance de saída para vocês ficarem seguros. Só que a Enza não quer saber disso, ela quer lutar, ela dá um tapa no Dedra e vai embora. Ela dá um tapa no Cyril, né, e vai embora dali. E aí, ok, no dia seguinte, em Yavin, nós vemos esse cara aqui, que é o General Draven. E ele vai até um hangar, né? Porque ele está supervisionando a designação de tudo na Aliança Rebelde lá em Yavin, na base. E ele percebe que o Cassian tá preparando uma nave para fazer uma partida que não está programada. E aí ele diz, começa aí o Wing tem que estar ali para fazer uma checagem de combustível, outras coisas para transportar. E o Cassian diz, não, relaxa, a nave vai voltar e acabou. Mas eu preciso fazer essa viagem pessoal com ela, tá bom? O Draven fica dizendo que cedo ou tarde o Cassian vai ter que declarar a lealdade dele à Aliança Rebelde. E o Cassian só responde que se o Draven continuar pressionando ele assim, ele vai embora. Porque se um dia tiver, né, que pedir permissão pra ir ou ficar, ele vai embora. E aí o Wing parte com o Cassian e o Wilmon, eles saltam pro hiperespaço, vão pra Gorman, né? E pousam num vale, numa floresta lá. Ainda em Yavin, a Bix recebe uma visita da Vel, que revela, né, que tá treinando uns recrutas e tal da rebelião. E que ela foi enviada ali pelo General Draven e pelo General Dodonna. Com uma mensagem pra Bix. Eles precisam do Cassian. Afinal de contas, ele vai ser promovido. E a Vel revela que não foi só o Cassian e a Bix que deixaram o Luthen para trás. Ela também deixou, porque estava ficando imprudente nas missões, né?
E aí, agora, eles estão fazendo uma mudança. Eles estão construindo um exército de verdade para destruir o Império. O Cassian é um líder, mas ele precisa de disciplina. E ela pergunta se pode contar com a Bix para isso, para falar com o Cassian e pedir para ele se comportar e trabalhar em equipe. A Bix só responde que quando eles precisarem, o Cassian vai estar lá. E aí, beleza. Em Palmo, né? Nós vemos o Capitão Kaido, que é esse embaixo da Dedra, recebendo um pelotão de recrutas e meio que pedindo uma formação lá, a ordem. A Dedra fica meio preocupada porque esses recrutas parecem ser bem inexperientes. Anoitece, o toque de recolher em Palmo entra em vigor e o Cassian e o Willmon estão lá na praça, né, fazendo uma varredura, o reconhecimento da área. O Willmon fala onde fica o prédio do Império, onde a Dedra costuma ficar. Vez ou outra ela aparece na praça. E tudo isso é informação que ele coletou com a Frente Gorman. Com a Frente Gorman e com outros cidadãos de Palmo, né? E aí, beleza. A primeira forma de comunicação que eles vão fazer é usar os comunicadores. Se eles não conseguirem, o ponto de encontro é ali. E se aquele ponto for comprometido, eles vão para a nave. Eles se encontram lá. O Cassian, ele recebe as instruções, né, de onde fica a sala da Dedra, onde ele pode atirar, né, nela. Porém, e se o vidro precisar de 2 tiros para quebrar? O Willmon diz que vai confirmar a informação e avisa para o Cassian, né? Eles fazem uma saudação de Ferrix, cada um vai para o seu caminho. E aí o Cassian vai se hospedar naquele mesmo hotel que ele se hospedou no ano anterior. Só que dessa vez ele não está com o codinome de Varian Sky. Agora ele é o Ronnie Gould, um repórter. Quem o reconhece é o Tila, aquele garoto, né, aquele concierge do ano passado. Mas ele finge que não conhece, né, o cara. E aí beleza, o Cassian, né, ou melhor, o Ronnie, ele fala que ele chegou de última hora, ele não tem um visto, mas é porque ele não queria arriscar o toque de recolher. A funcionária diz, tá bom, você pode se hospedar, porque teve uma galera de Alderan que cancelou de última hora, mas eu vou ter que reportar, porque é protocolo. Ele, não, sem problema, de boa. E aí ela se afasta, né, pra reportar, e o Tila, ele passa alguns conselhos para o Cassian, né, e diz, ó, o seu quarto, ele tem a vista direto pra praça. E realmente é o nosso protocolo, a gente tem que informar, mas eles só checam isso de tarde. Então ele meio que tá dando um tempo pro Cassian cumprir a missão dele e vazar dali. O Ronnie vai até o quarto, né? Ele tem que ir sozinho pra não suspeitarem do Tila. Enquanto isso, no QG da Frente Gorman, a galera tá jantando. O Willmon fica lançando uns olhares lá pra Drina, né? Então parece que ele já esqueceu a Bila depois de 2 anos. E, ok. O Cassian e o Willmon testam os comunicadores, estão funcionando. O Cassian abre a mala dele, tem um compartimento secreto onde tem um blaster. Então ele guarda, né, o blaster, pega um telescópio e fica observando pela janela o prédio onde costuma ficar, né, a Dedra. E aí ele abre uma frestinha na janela, só que ele fica meio desconfiado. Então ele pega um espelho de mão e bota levemente para fora. Suas suspeitas estão confirmadas. Tem Stormtroopers no terraço acima dele. Então ele fecha a janela, né? E fica refletindo sobre a missão. E assim se encerra o episódio. Gente, esse arco tem tudo pra ser incrível. O episódio foi dirigido pelo Janos Metz, que é o diretor desse arco, né? Episódio 7, 8 e 9. E o episódio foi roteirizado pelo Dan Gilroy, que é irmão do Tony Gilroy, se não me engano, que é o showrunner da série. E ele foi quem escreveu o arco de Aldhani na primeira temporada. Ele é o roteirista principal desse arco de Gorman, se não me engano. Mas é isso, a review fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensina para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.